Então, o meu assunto são os 7 aspectos, né? Poderia ter mais, mas eu escolhi 7 aspectos do mistério do nosso chamamento. Está na página 51 na apostila. Eu gostaria que vocês colocassem, né? Eu esqueci de colocar no esboço, quando fizemos o esboço, colocar todos os 7 títulos. Eu gostaria de visualizar, gostaria que todo mundo colocasse na sua apostila todos os 7 títulos, para a gente ter uma visão global do nosso assunto. Alguns desses títulos são bem figuras e alguns são realidade. Tem coisas que a gente precisa interpretar na palavra e tem outras coisas que já estão evidentes, né? Então, nós temos a lavoura. O primeiro aspecto que nós vamos estar estudando é a lavoura. O segundo aspecto é a nação. O terceiro aspecto é a casa. O quarto aspecto é o sacerdócio. Eu não vou estar entrando em todos, eu vou ter 5 aulas com vocês. Então, cada assunto mereceria ter um dia. Mas como são 7 e vou ter apenas 5 aulas, se Deus não dirigir ao contrário, eu pretendo não falar quase nada sobre o sacerdócio, que o Pedro sentia um peso específico, está dando ênfase bem forte sobre o sacerdócio. Então, eu devo passar rapidamente pelo sacerdócio e pelo corpo, também é um assunto bem conhecido, eu não pretendo tomar muito tempo. Então, nas 5 aulas, hoje eu vou falar sobre a lavoura, amanhã eu falo sobre a nação, a questão de família mereceria ser um dos aspectos, mas eu vou deixar dentro da questão de nação. A grande família de Deus é a nação, é o povo dele. E a nação de Israel era dividida por tribos, famílias maiores, tinha os patriarcas de cada família maior, e tinha a família, como é que fala uma família nuclear, família mais específica, limitada? Nuclear, né? Então, o próprio exército de Israel era formado por famílias, tribos, e depois tinha a união da nação toda, né? Tem a casa, que é como a morada de Deus. A casa é figurativa, né? Porque é um edifício. O sacerdócio refere à função de servir ao Senhor. A noiva é um dos aspectos mais claros, né? Em que realmente não é uma figura, é uma verdade. Nós somos chamados para ser a esposa do Cordeiro. O corpo é bem real também, que nós somos o corpo de Cristo. O exército é algo temporário para conquistar, não é uma coisa eterna. Nós não somos soldados toda a vida, mas temos uma tarefa específica para realizar. Qual desses 7 aspectos que vocês acham o melhor, mais atrativo para vocês? O exército, né? E você, Cíntia, qual desses 7 aspectos você acha mais bonito? A noiva, né? O sacerdócio. Então, cada um tem sua preferência, mas nós vamos estar estudando eles um por um. Outra coisa que não está na apostila, que eu gostaria que vocês anotassem agora, são princípios gerais que a gente vai estar vendo em quase todos esses aspectos. Existem alguns princípios básicos. Então, vocês podem notar, eu coloquei 6 princípios básicos. Tinha que ter chegado no 7, né? Mas não deu. Porque o 7 é o número perfeito, né? Mas dessa vez não deu. O primeiro princípio básico que a gente vai estar vendo em todos estes aspectos é o objetivo principal de Deus. O objetivo principal de Deus, porque nós estamos falando de 7 aspectos do mistério do nosso chamamento.
Então, qual é o desejo principal de Deus? Qual é o desejo principal de Deus para conosco, como a humanidade? Qual é? Comunhão. Quem mais? Ser propriedade nele. Formar família. Então, é unidade. O Deus Criador, Senhor, Rei dos céus e da terra, do universo, quer se unir conosco. Unidade, casamento, comunhão, intimidade, fusão. Deus quer se unir conosco. O Filho de Deus desceu para nos elevar. Nós fomos criados na imagem de Deus, mas caímos. Mas o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, desceu e se tornou homem para nos levar à divindade. Nós somos homens mortais, finitos, e Ele desceu para nos introduzir na sua divindade, na sua própria natureza. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, fusão é o contrário de fissão. A bomba atômica, a bomba nuclear baseada em fissão, em divisão do átomo. Mas Deus quer unir-se conosco em fusão, que também libera uma energia tremenda. A base das estrelas, a base do Sol, da energia que é liberada no Sol, nas estrelas, é a base de fusão, não fissão. Então, a unidade de Deus conosco é algo tremendo, que existe dentro da divindade, dentro da natureza de Deus, e nós somos chamados para ser incluídos nisto. Número 2, o segundo princípio, é a manifestação da divindade ao mundo visível através de nós. A manifestação da divindade ao mundo visível através de nós. Nós somos o canal, a igreja, o povo de Deus é o canal de expressar o reino, de implantar o reino, de manifestar o reino. Nós somos chamados para formar o trono de Deus. O trono de Deus já existe no céu, mas Deus quer formar o seu trono aqui na terra como o centro do universo. Então isso é ao mundo visível, mas Deus vai usar a própria igreja para manifestar também no mundo invisível aos principados e potestades. Então, a manifestação de Deus ao mundo visível e a reinar sobre toda a terra, o mundo visível e invisível. Alguém orou nessa manhã sobre a gente ser passageiro que não somos daqui. É verdade. Mas, num certo sentido, o reino de Deus vai vir para a terra. Então, em um sentido, nós não somos daqui. Em outro sentido, nós somos daqui. E o reino de Deus vai se manifestar. E aqui na terra, transformado por Deus, vai ser o centro do universo. Amém, gente? Amém. Eu falo duas frases bem simples para os alunos, para expressar o propósito de Deus, se vocês quiserem anotar. Que Deus tem comunhão conosco. A primeira frase é: Deus tem comunhão conosco para alcançar os seus propósitos. Deus tem comunhão conosco para alcançar os seus propósitos. E a segunda frase é que Deus usa os seus propósitos como desculpa para ter comunhão. Então, um dos objetivos, o objetivo principal de Deus é ter comunhão. Mas a comunhão não é uma coisa assim, apenas uma coisa gostosa, sem objetivo, sem direção. É uma comunhão com propósito. Mas um dos propósitos principais é ter comunhão. Então, igual ao casamento. O propósito principal do casamento não é ter filhos.
O propósito do casamento é ter amizade, ter comunhão, ter intimidade. A gente é criado para sentir essa necessidade de uma outra pessoa. Mas vai ter fruto. Então, o casamento que não tem fruto, o relacionamento que não produz nada, se torna uma coisa estéril, vicioso, um círculo vicioso, uma coisa que não vai em lugar nenhum. Então, todo relacionamento, toda comunhão tem um propósito. Mas a gente não pode ficar interessado só no fruto em si, tem que ter essa comunhão, essa amizade, esse amor. Como desculpa para ter comunhão. O terceiro princípio é que em todos esses aspectos há um desenvolvimento progressivo. São etapas, nós vamos ver em todos esses aspectos um desenvolvimento, não é coisa que acontece da noite para o dia. Nós vamos ver sempre uma progressão, um crescimento, um desabrochar. Todos os aspectos Há um desenvolvimento progressivo, um crescimento, um desabrochar. Vai ter etapas, vai ter estágios. Então a gente não chega na maturidade, a gente não chega na perfeição no abrir e fechar dos olhos. O nosso corpo vai ser transformado num dia na volta de Cristo. O nosso espírito é vivificado instantaneamente. Mas a parte mais importante do nosso ser é nossa alma. Nós temos corpo, alma e espírito. Nosso corpo vai ser transformado instantaneamente. Nosso espírito é vivificado quando nos convertemos. Mas nossa alma tem uma santificação progressiva. Então, esse é o trabalhar de Deus. Número 4, Deus não fica satisfeito até chegar na perfeição. Então, 3 e 4, 1 e 2 tem a ver um com o outro, e 3 e 4 tem a ver um com o outro. Deus tem dois objetivos, 1 e 2, essa unidade conosco, e a manifestação através de nós ao mundo, tá? 1 e 2. 3 e 4 é progressivo, número 3 é progressivo, é um crescimento. Então, você não pode querer ser perfeito de uma vez. Mas só que se você ficar como criança ou ficar adolescente, você não vai entrar no casamento com o noivo. Você tem que chegar na maturidade. A noiva do Senhor, Deus não vai fazer uma coisa prematuro. Ele não vai voltar para a igreja que não está pronta. A questão da volta de Cristo depende da noiva estar pronta, né? Então Deus é perfeccionista. E Ele vai ele exige maturidade e perfeição. Tem aqueles seriados, né? Como é que chama aquele? O Monk. Tem aquelas pessoas. A minha esposa é um desses aí. Se ela não tem. Se a pessoa errar, se ela estiver assistindo e a gente pronunciar uma palavra errada, usar uma gramática errada, ela faz careta. A minha esposa, porque ela não aguenta pronunciar, falar o português ou o inglês, ela fala as duas línguas, e se falar uma coisa errada, a alma dela fica... Então, tem pessoas que são assim. Deus deixou essa natureza, tem os dois lados da moeda. Deus é exigente e Deus é amoroso, um amor incondicional. Então, tem essa questão da perfeição que tem que acontecer. O quarto é exigência de perfeição. Temos que chegar na perfeição. O 3 é que tem que ir devagar, tem que ir progressivamente. E o 4 é que tem que chegar na perfeição. Tem que completar o ciclo, tem que chegar na perfeição, na maturidade. O quinto princípio é que sempre há uma dependência, mas que desenvolve para a interdependência. O Erivelto falou ontem à noite sobre essa questão de dependência
e interdependência. Ele usou esses termos que a gente vai estar percebendo também. A dependência é fundamental e necessário, mas vai progredir na maturidade em que há uma interdependência. Deus se limitou a precisar de nós. Deus se limitou a precisar do nosso amor. Nós vemos a atitude, foi citado um pouco sobre Davi nesta manhã, e o Davi teve uma preocupação com o bem-estar de Deus. Um dos versículos que a gente vai estar usando quando chegar sobre a casa de Deus, não precisa anotar agora porque a gente vai estar vendo depois, Isaías 66:1 é um dos versículos que fala muito sobre o coração de Deus. Esses aspectos do mistério de Deus, nós vamos estar tentando sentir o que Deus quer fazer conosco. Ali em Isaías 66, ele diz assim: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós para o meu descanso? Deus está procurando descansar no meio de um povo que lhe ama, que preocupa com ele. Enquanto a igreja não sai da criancice, da adolescência, da imaturidade, e começar a ter maturidade e preocupar com o bem-estar do seu noivo, nunca vai ter essa união. Cristóvão falou agora de manhã que Deus espera a gente entender o que precisa ser feito e Ele não faz em nosso lugar. Então, a paciência de Deus. Deus tem paciência e, ao mesmo tempo, uma urgência, Que a gente entenda, que a gente corresponda. Então, o amor é inclusivo, o amor é abrangente, o amor deseja todos. Isso é um lado do amor incondicional. Mas tem um amor exigente em que Ele quer o povo inteiramente dele. Um amor exigente que é exclusivo. Então, precisa ter uma dependência em Deus que desenvolve para interdependência. Número 6, a unidade com diversidade. Não é união com uniformidade. Nós vamos ver várias maneiras, a unidade que Deus quer, unidade com Ele e unidade uns com os outros, mas não é baseado em todo mundo ser igual. Então nós vamos ver a beleza de Deus, a criatividade de Deus, a variedade que traz unidade. Então a gente respeitando e amando uns aos outros, na maneira que Deus quer, O Erivelto mostrou a orquestra, no vídeo da orquestra ontem à noite, a beleza de cada instrumento e o enriquecimento na medida que cada instrumento, cada música foi chegando com instrumentos diferentes, Isso que é coisa linda e maravilhosa. Então vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é a lavoura de Deus. Vamos abrir as Bíblias em Isaías capítulo 5. Eles passaram o microfone para mim, já era 11h10, Então, se eu precisar, eu posso ir até 10 minutos além. Isaías capítulo 5. De versos 1 a 7. É uma parábola e é um cântico. Então, tenta sentir o coração de Deus falando com a sua nação, comparando com uma lavoura. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a,
Não sei qual a tradução de vocês, mas é cavar, tá? A palavra sachar é cavar a terra. Nós vamos estar trabalhando sobre a lavoura e o primeiro passo é preparar a terra, né? Então, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, aos moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Isso é coisa que vai ser muito repetido, eu não sei até que ponto que a gente vai estar comentando durante a semana, mas há vários lugares nos profetas em que Deus fala que Ele tem uma controvérsia com o seu povo, um pleitear, um encontro. Deus quer que a gente olhe para Ele e Ele perguntar: qual é o seu problema? O que você tem que você não me ama? Então essa busca, esse verso 4 mostra muito o coração de Deus. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derramarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Deus não fala isso. Eu estou querendo chorar, porque é assim que Deus fala. A ira de Deus não é uma ira com ódio, é uma ira de amor. É uma brabeza que vem de coração zeloso que Ele tem por nós. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Uma das coisas que não está na apostila, mas eu não sei se eu vou saber colocar aonde, mas coloca aí que o resultado da lavoura tem que ter fruto. Essa parábola mostra bem isso. O resultado de qualquer lavoura tem que ter fruto. São várias parábolas de Jesus que ele fala sobre plantas, ou uma planta ou uma lavoura. Se não produzir fruto, não tem sentido. O resultado de uma lavoura tem que ter fruto. É mais ou menos dos princípios, número 4, é ter perfeição, maturidade. Então, a perfeição de uma planta não é ela em si. Tem que ter resultado, tem que ter fruto. Isso é um princípio básico nessa primeira questão da lavoura. Outra coisa que eu queria falar no início, eu estava quase esquecendo, é que o meu ministério é um pouco mais, não é tanto de mestre, eu tenho dificuldade para me organizar, eu tenho dificuldade para falar detalhes, porque eu sou mais do lado do fogo, mais do lado profético. Mas hoje, sobre a lavoura, não é algo... eu gosto muito porque eu sou lavourista de profissão, de coração. Trabalhei muitos anos com lavoura. Mas a parte de lavoura talvez não vai ter coisas muito dinâmicas sobre amor e paixão. Eu gosto muito dessa parte. Mas quando Elias fez o altar para poder trazer fogo do céu, ele gastou horas preparando o altar, o sacrifício, a lenha e jogando água.
Então, essa primeira aula hoje pode não ter muita coisa de fogo, porque a lavoura vai mostrar princípios de preparação. Então, não vai entrar muito na intimidade com Deus, é uma coisa assim um pouco mais impessoal, é uma coisa assim, o agricultor, né, tem gente que mexe com plantas, que ama plantas e até conversa com as plantas, mas não é muito comum, não é muito normal. Mas é importante gostar das plantas, mas não é um relacionamento tão íntimo como de pessoa para pessoa. Mas então, as lições de hoje são coisas preparativas para que possa vir essa união, essa fusão que Deus quer conosco. Então, antes de começar o ABC aqui, no livro, no caderno, na apostila, nós estamos fazendo na primeira parte introdutória, e aí fala que, em primeiro lugar, somos a terra, baseado em Lucas 8, né, a parábola do semeador. Então, eu não coloquei a numeração, mas eu quero fazer uma numeração com vocês de 4 maneiras que Deus olha para a lavoura. São 4 maneiras de encarar a lavoura. 3 estão aqui na apostila, que não precisa vocês escrever igualmente. Se vocês quiserem colocar um númerozinho ao lado de cada um. Então ele fala, primeiramente somos a terra. Essa é a primeira maneira de Deus encarar. A semente é a palavra, a terra é o coração. Então, em primeiro lugar, porque a terra é uma coisa inerte, a terra em si não tem vida. E a semente vem, então o homem, escreve aí ao lado ali, que o homem foi criado do pó da terra. Então, nós começamos com algo, não exatamente morto, mas algo sem vida, né? Então, nós começamos com a terra. Então, na parábola do semeador, nós somos a terra. E a semente vem totalmente do lado de fora. Então, para Deus ser o noivo e nós sermos a noiva, é uma progressão muito grande. Mas nós somos, então, criados de uma coisa assim, insignificante. Nós somos criados da terra. Então, a primeira maneira de encarar a lavoura, nós não somos nada, nós somos a terra. Nós somos a terra, então nós vamos trabalhar sobre o preparo da terra, né? Mas antes de entrar na terra, nós vamos ver os outros significados. Número 2, na parábola do trigo e o joio, as plantas são pessoas. Então, em primeiro lugar, a semente é a palavra. E essa planta vem da palavra. Mas em segunda instância, na parábola do trigo e do joio, as plantas já são pessoas. Tem pessoas e tem as pessoas de Deus, do reino de Deus, e tem as pessoas do maligno, o joio, né? Em terceiro lugar, na palavra dos lavradores maus, nós somos os trabalhadores. Então, é uma progressão. Na maturidade, aí a gente não é apenas a lavoura. Nós somos os trabalhadores que cuidam da lavoura. Então, primeiramente, eu sou a lavoura. Primeiro de tudo, eu sou apenas uma terra. Em segundo lugar, eu sou a lavoura, eu sou a planta de Deus. Mas em terceiro lugar, eu passo a ficar do lado do Criador, porque em João 15 fala que Deus é o agricultor, mas os trabalhadores são os agricultores. Então são vários ângulos. Então às vezes a gente fica confuso, porque Deus fala as coisas de maneiras bem diferentes. Então num ângulo nós somos apenas a terra, no outro ângulo nós somos as plantas. Em terceiro lugar, nós já desenvolvemos e temos responsabilidade não só de receber o cuidado, mas Deus nos chama, isso aqui é maturidade, Deus nos chama a ter cuidado por outras plantas, por outras pessoas que são concedidas a nossa responsabilidade. E a quarta forma de Deus encarar a lavoura, que não está aqui na apostila, então vocês colocam número 4, em que Jesus é o tronco, a planta principal. Jesus é o tronco
e nós somos os galhos. Então, por a gente não entrar no propósito de Deus, a gente não conseguir ser a lavoura como Deus queria, Deus mandou o seu filho. Aí vocês podem colocar umas referências para essa quarta coisa. Nesse número 4, que é o sentido mais completo da analogia de plantas, em que Jesus é o tronco e nós somos os galhos. Em primeiro lugar, Isaías 11, verso 1, fala que Jesus é o renovo que brota de uma terra seca. Então, essa sequidão, essa morte em que a gente falhou, a gente foi rejeitado. Deus queria fazer Israel uma planta maravilhosa e ela não conseguiu, a nação conseguiu. Aí vem Jesus brotando de uma terra seca, Jesus brotando. Isaías 11, verso 1, e Isaías 53, verso 2. Então, em primeiro lugar, Jesus é o renovo que sai da sequidão. E em João 15, versos 1 a 7, Jesus fala claramente que Ele é o tronco e nós somos os galhos. Então, é uma coisa linda, maravilhosa, em que Ele é o eixo central, Ele é o tronco central e a seiva e a vida, toda a graça que necessitamos, nós temos nele. E em Romanos 11, eu não marquei os versículos, mas em Romanos 11, ele fala que Israel é o tronco e os galhos naturais foram tirados e nós, como gentios, somos colocados. Então, há um aspecto, que eu não vou entrar em todos os detalhes, mas é um assunto muito rico, a maneira que a Bíblia compara a gente com plantas. Então, em Romanos 11, ele usa a expressão de ser enxertado. Então, quando a gente se sente rejeitado, seco, fora de vida, ainda tem possibilidade de nós sermos enxertados onde há vida, né? Então, aí é uma comparação bem completa, em que Jesus é o tronco, Jesus é uma planta, o pai dele é o agricultor, e aí ele pega esses galhos que ele ama e quer, a gente está desleixado, abandonado, e ele pode enxertar a gente onde tem a vida do Senhor. Então vamos para a letra A, o preparo da terra. Vamos abrir as Bíblias em Isaías 28, versos 23 a 29. Antigamente, a base da sociedade, a base da economia das nações era a agricultura, né? Ainda é uma base, mas não uma base tão central, né? Então, a lavoura, a agricultura é algo fundamental na vida de qualquer sociedade. Isaías 28, verso 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa. Então, o sulcar é o arar. Esse sulcar é algo feito com profundeza. Então, aqui na nossa apostila nós temos, letra A, o preparo da terra. Eu coloquei número 1 como roçar o mato, aqui não fala isso, mas a gente sabe que na prática a gente só consegue arar a terra depois que tira o mato. Se o mato estiver muito grande, se estiver pequeno, o próprio arar pode abafar o mato, né? Então a gente colocou que a gente está pegando baseado na palavra, nos textos, mas também na prática da vida real de preparar um terreno. Então roçar o mato é remover as coisas mais grosseiramente erradas. Essa questão de arar, na apostila está escrito, revirar profundamente os conceitos do coração. Quando a gente ara da primeira vez,
principalmente para uma lavoura igual a lavoura de cana, que é muito comum aqui no Brasil, tem bastante lavoura de cana. Então, a cana é uma lavoura não anual. A lavoura de cana dura pelo menos 4 ou 5 anos. Então, tem que ser plantado profundamente. Tem certas plantas, igual bananeira, árvores, qualquer árvore, tem que ter profundeza, tem que fazer um buraco, tem que fazer um sulco mais profundo. E Jesus fala sobre a edificação da casa, né, a casa do sábio, a casa do nécio, que tinha que ter fundamentos. Então, num prédio tem que ter fundamentos, alicerces, e numa lavoura, numa planta, tem que ter profundeza para as plantas terem firmeza. Então, um pé de banana que não tem firmeza, começa a produzir um cacho, e o cacho começa a pesar para um lado, e a planta não tem firmeza, aí o pé de banana cai, e a planta não chega à maturidade. Então, tem que ter profundeza para aguentar os galhos e o fruto, né? Então, o objetivo é ter fruto, tem que ter profundeza. Então, nosso coração é o terreno. E quando Deus começa a tratar com a gente, Ele não trabalha superficialmente. Eu não sei exatamente o versículo em Jeremias capítulo 6, mas ele diz que os profetas curam superficialmente a ferida do meu povo. Então, essa questão superficial não vai trazer estabilidade e maturidade. Então, Deus tem que trabalhar, a palavra de Deus tem que vir como arado, ou como a faca, como a espada, e tem que fazer virar. Então, escreve aí nesse primeiro ponto, aliás, é o segundo ponto, né? Letra A, primeiro ponto é roçar o mato. O segundo ponto é arar, revirar profundamente os conceitos do coração. É o seguinte, a camadinha, tipo assim, os 3, 4 centímetros por cima da terra, é a parte mais fértil do terreno. Mas tem que revirar, então, no arar, a parte superficial é uma parte muito boa, mas ela tem que ir para baixo e a parte de baixo tem que vir para cima. Então, o arar tem vários propósitos. Tem o propósito de amaciar a terra e tem o propósito de misturar a parte mais orgânica com a parte dos minerais embaixo. Então, esse revirar, Deus trabalha desfazendo, né? Vamos colocar alguns versículos aqui, nessa questão de arar. Eu vou terminar o trecho em 28, mas essa primeira parte aqui, onde nós paramos, é sobre virar. Deixa eu ver aqui onde que eu estou aqui. Jeremias 4, verso 3, fala sobre o campo de pousio. Coloca aí nessa parte de arar. Jeremias 4, 3 fala que tem que arar o campo de pousio para não semear entre os espinhos. Então, o virar da terra é para tirar o mato que está por cima. A gente tirou o mato grosseiro primeiro, tá? Mas o arar vai jogar aquelas sementes de mato e as plantinhas menores para baixo. Aí eles vão sufocar e morrer. Eu não sei se vocês vão conseguir anotar tudo, porque eu não posso ficar falando muito didaticamente, porque senão o tempo vai embora, porque são muitos detalhes, mas aí está sendo gravado, depois a gente, né, não está aqui tudo na apostila, então são muitos detalhes. Então o arar tem vários propósitos. Então tem que misturar as partes minerais, as partes, né, de fertilidade, tem que misturar, tem que acabar com o mato e tem que amaciar. Agora, o arado, ele não deixa a terra já pronta de uma vez, porque depois de arar, vai gradear. Então, o arar faz torrões. Então, plantar no meio dos torrões também não dá. Então, plantar numa terra dura, não dá. Aí, o primeiro serviço é arar, aí Deus faz coisas profundas na sua vida, e você está todo quebrado, você está todo mexido. Deus dá para trabalhar com isso? Deus dá para plantar, semear? Não. Então, depois de arar, deixa eu ver aqui em Isaías, como é que ele falou aqui.
acho que eu não cheguei no verso 25, né? Eu parei no verso 24, ele fala, lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia suca a sua terra e a esterroa. Fala a palavra esterroar. Esterroar é gradear. Então o trator, antigamente era feito com bois e cavalos, hoje faz com trator. O arado tem o máximo 3 ou 4 discos. O trator pode ser possante que seja, mas ele não trabalha com muita terra de uma vez, porque o arado é pesado. Então ele tem normalmente 3 ou 4 discos, ele leva um talhãozinho pequeno. Mas aí depois do terreno já está arado e revirado com torrões, aí vai passar uma grade bem mais larga e um serviço bem mais fácil para desmanchar os torrões. Então, eu não vou demorar em cada área, mas vocês estão ouvindo, estão anotando, tem algumas coisas anotadas, outras coisas não está anotado. Mas aqui ele fala que devemos ouvir e Deus nos dá compreensão. Então, a compreensão de arar e produzir torrões. Mas os torrões não são um terreno preparado. Então, depois dos torrões, em que você não acredita mais no sistema, você não acredita mais na sua própria justiça própria, você não acredita mais em certas coisas, tem o trabalho de desmanchar. Mas depois tem o trabalho de amenizar. Tem um trabalho assim pesado, profético. Esse trabalho de arar seria profético. E o trabalho de desmanchar, de gradear, de esterroar, seria o trabalho pastoral. Então o marido, o pai, tem um serviço de falar para o filho, está errado, você não tem missão na vida, você tem que achar a sua missão, você tem que achar o objetivo, você tem que trabalhar. Como é que você fala que quer casar e não tem direção na sua vida? O pai fala com o filho. E o que a mãe faz? Não, meu filho. Assim, eu vou te ajudar. Nós vamos arrumar um curso para você. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É fundamental. Eu tenho 5 filhos, 3 homens e 2 moças. Os 3 filhos são os mais velhos. Eu tive que empurrar eles para fazer as coisas. Mas depois a mãe acolhia. O sucesso dos meus filhos, porque graças a Deus todos são convertidos, todos amam a Deus, são pessoas que têm já casamentos estáveis, já têm filhos, já estão desenvolvendo. O sucesso dos nossos filhos é mais ou menos 50% meu, 50% da esposa, e claro que o maior sucesso vem de Deus, mas a gente tem essa responsabilidade. Então a minha esposa foi fundamental em ajudar, nivelar, amenizar, carinhar, cuidar, zelar, cultivar aquilo que precisa acontecer. Então eu citei Jeremias 4, verso 3, uma passagem paralela em Oséias 10, verso 12, fala do campo de posil. Não pode plantar num campo que não está preparado, tem que preparar o terreno. 10, 12. Então, número 3 é gradear, quebrar os torrões, nivelar as desigualdades. Então, vamos continuar lendo aqui em Isaías 28, agora o verso 25. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Então, algo que eu quero passar para vocês na lavoura, aqui está no processo de semear, de plantar, mas na hora de zelar, na parte da água e na parte de colher, cada lavoura tem uma maneira de tratar diferente. Então, alguns terrenos são mais apropriados para cenoura
para batata doce, para mandioca. Estou falando de coisas que é do chão. Tem outros terrenos que é mais apropriado para a parte de folhas. Se você vai plantar numa ladeira, num lugar escorrido, algumas lavouras não importam. Já o arroz precisa de um lugar mais plano, onde fica bastante umidade. O milho não gosta de muita umidade, gosta mais de sol e um pouco de calor na terra, porque quando chove todo dia, a terra esfria. O milho não gosta disso. Já o arroz não tem problema nenhum. O arroz necessita. Uns anos atrás, quando a gente entrou em Goiás, Goiás era o maior produtor de arroz do país. Hoje já não é mais, porque as chuvas ficaram mais incertas, que vai derrubando as matas e a chuva começa a ficar menos, aí Goiás já não é o principal produtor de arroz no Brasil, porque o terreno, por causa de falta de chuva, já não tem mais aquelas lavouras grandes. Então, há uma diferenciação de sabedoria em colocar cada tipo de lavoura num terreno apropriado. Verso 27, só para terminar o texto aqui, mas aí a gente vai voltar para a folha. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmuiçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isto procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então, a maneira de colher, a gente vai ter isso na folha, não precisa anotar agora, mas a maneira de colher, alguns são apenas sacudidos, eles se colhem facilmente. Outros você pega uma mesa e tem as falhas, não é uma mesa assim com superfície assim, são paus salteados, e você bate o arroz em cima da mesa e os grãos descem. Já o feijão, ele fica no terreiro e você tem que mandar um pau em cima ou passar os bois, os cavalos em cima. Então, o milho e o feijão dá mais trabalho para debulhar. O arroz já se solta facilmente, você dá uma batidinha, o arroz sai com facilidade. E outras coisas, como amendoim, outras coisas, você sacode, você não pode bater, senão vai estragar o grão, né? Então, a maneira de colher é bem diferenciado, mas daqui um pouco a gente chega lá. Então, o preparo da terra, nós já vimos. Agora vamos para a letra B. A semente precisa ser selecionada de origem pura. Então, não coloquei muita coisa aqui na apostila, mas vamos colocar, se não couber na folha, vocês fazem ao lado de uma outra folha. A parte da semente, nós vamos fazer algumas colocações. Podem anotar Jeremias 2, verso 21. Vamos ler Jeremias 2, 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Então, tanto numa lavoura, como nos plantios mais intensivos, como de horta, eu trabalhei vários anos com essas coisas, tanto com a lavoura mais extensa, de lavoura comum, como com horta. Então, quando você compra uma semente selecionada, você tem um resultado. A semente selecionada, a semente mais cara, ela é bem mais cara. Então, tinha lavradores, tinha vizinhos que não tinham coragem de comprar uma semente cara, que não tinha muita experiência, aí aparecia uma semente diferente, uma semente bem mais cara. Ah, não, eu não vou pagar esse absurdo. Mas a diferença da colheita é tão grande. Eu tinha uns vizinhos que trabalhavam do outro lado do córrego comigo, eles tinham terreno do outro lado, e eram
eram cunhados. Aí plantaram uma lavoura de milho, mais ou menos do mesmo tamanho, na mesma época, com a mesma adubação, mas um comprou semente selecionada, semente cara, semente híbrida, e o outro usou semente comum. Deu diferença de quase 50% a mais. Quem comprou só a semente, porque existe diferença de adubação e época de chuva, mas eles plantaram na mesma época, com a mesma adubação, mas só a diferença da semente fez uma diferença enorme. Então anotem também 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2, Paulo fala sobre adulterar a palavra. Então, nós ouvimos ontem sobre a restauração do Evangelho. O Abnério falou sobre a revelação de Jesus e sobre o Evangelho verdadeiro. Então, quando Paulo fala sobre adulterar a palavra, eu não entendo exatamente como colocar dentro da analogia da planta, da semente. Eu sei que uma semente, ela pode, se você vai colhendo a mesma semente e plantando a mesma semente do mesmo local, a semente vai enfraquecendo, tanto a semente de plantas como as raças de gado, de galinhas. Se você vai tendo a mesma reprodução sem trazer semente de outro local, aquela semente vai ficando fraca. É uma questão bem conhecida. Mas a questão de adulterar, no final da Bíblia, em Apocalipse 22, ele fala sobre acrescentar ou diminuir. Então, nós, às vezes, acrescentamos, porque nós somos os canais, os pregadores, todos nós, quando nós compartilhamos a palavra, nós não estamos transmitindo uma palavra pura. Então, nós tentamos ajudar, pôr a mão na arca, nós tentamos cooperar e a gente atrapalha. Então, existe o perigo de acrescentar ou diminuir. Então, a gente precisa crer. Quando alguém está necessitado, quando você quer ajudar alguém, procura transmitir com simplicidade a palavra de Deus. Então, Deus quer restaurar a simplicidade da palavra pura do Evangelho. Meu pai explicava assim, tem a lei e a graça. A palavra de Deus tem dois lados. Tem o fio negativo da energia e tem o fio positivo. Então, a graça de Deus é pura. A graça de Deus é 100%. O perdão e o preço da salvação está pago. Então, a graça, Deus não precisa de ajuda. Mas a graça do Senhor é um lado da natureza de Deus. E a justiça e o temor de Deus é o lado negativo. E não existe o positivo sem o negativo. Então, os dois fios de energia andam juntos, mas tem que ficar encapado. Eles não podem encostar um no outro, senão dá curto-circuito. Então, tem que entender o temor de Deus, a lei de Deus, mas nós não somos capazes. Então, precisa da graça 100% de Deus. Um exemplo disso, por exemplo, em Atos, não sei se é capítulo 23 ou 24, em que Paulo está diante de o governador Félix, e fala que ele dissertando, acho que é 23, capítulo 23 de Atos, versos 23 e 24, é uma parte que me mexe muito, em que diz que Paulo foi pregar para o governador e mais alguém que estava ali, e diz que ele estava dissertando a respeito da fé em Cristo Jesus. E no próximo versículo ele fala assim, e falando da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, e o governador ficou amedrontado e pediu para parar. Então Paulo pregou a respeito da fé, mas o que ele falou? Justiça, domínio próprio e o juízo de Deus. E o governador ficou com medo. Então, precisa trazer as pessoas ao desespero. Pedro falou para o pessoal no dia de Pentecostes, vocês mataram o Senhor e Salvador. Que faremos, irmãos? Então, nós precisamos da unção do Evangelho
para levar as pessoas ao temor de Deus e querer receber a graça do Senhor. Amém? Em Gálatas 6, ele fala sobre semear, os primeiros versículos de Gálatas 6, não anotei os versículos, mas um irmão que fez uma pregação sobre isso, eu queria só deixar 3 princípios com vocês sobre o semear. O semear tem 3 princípios. Exatamente a espécie que você semear é que você vai colher. Exatamente o DNA da semente vai reproduzir exatamente aquela qualidade. Você semear uma espécie, você não vai colher outra coisa diferente. Então, você tem que ter muito cuidado no que você semeia. Então, a gente semeia na família, a gente semeia nas amizades, a gente semeia no trabalho, no andar, no trânsito, no Facebook, em outros lugares, a gente semeia. E aquilo que você semear é que vai voltar para você. Você vai colher o que você semeou. Esse é o primeiro princípio do semear. O segundo princípio é que você sempre vai colher muito mais do que você semeou. Um pé de milho produz 2, 3, ou 1, ou 2 ou 3 espigas de milho. Eu já contei, já mostrei para os alunos várias vezes. Uma espiga de milho, por menor que seja, uma espiga de milho, uma semente produz 1, 2 ou 3 espigas. Uma espiga de milho tem no mínimo 300 ou 400 grãos. Cada espiga tem 300, 400 grãos. Então, uma semente produz muito mais. E o terceiro princípio de semear é que às vezes demora a vir a colheita. E a gente se engana, a gente semeou, esqueceu daquilo, que às vezes o próprio germinar, a semente fica ali inativa no chão e não nasce. Aí de repente vem uma umidade suficiente e aí, porque até os passarinhos carregam a semente. Então a semente, ela fica ali para aqui, para ali e demora a aparecer. Aí de repente aparece. Então no nascer e no crescer demora. E a gente se engana com isso e às vezes até desanima. Ou fica a gente assustado. Você semeou, não tem um resultado imediato, aí depois aparece, mas como que apareceu isso? Esse azar, esse problema na minha vida, na minha família, assim, na minha amizade, por que fulano me traiu? Por que aconteceu? Tem um motivo. Quando eu estou andando pela estrada, porque eu ando muito a pé, aí Deus traz filmes de certos incidentes, certos problemas que deu na minha vida, e Ele mostra o filme, eu estou andando ali, aí eu começo a ver um filme, aí você paralisa o filmador, você faz um stop, aí você volta atrás e vai para frente. Os detetives fazem isso, Aí o Espírito Santo me mostra, deu errado por causa da sua atitude ali. Deu errado porque você agiu assim. Aí eu vejo detalhe por detalhe o que aconteceu. Então esse semear é fundamental e o Espírito Santo nos ajuda a entender e Ele traz a cura, Ele traz a vitória. A Bíblia diz em Joel que os anos que foram perdidos pelos gafanhotos seriam recuperados. Mas tem que haver arrependimento e reconhecimento. Existem espinhos, existem entraves em nossa vida, que a infecção vem por causa daquilo e tem que tirar o entrave para que possa sarar. Então a semente é isso aí, gente. Letra C, o fertilizante. Para completar os elementos necessários para uma planta sadia, tem os minerais que vêm das rochas e o orgânico que vem de plantas mortas, pela decomposição ou pelos intestinos dos animais. E aí eu quero que vocês escrevem que tem os elementos macros e elementos micros.
Quando você compra um adubo, você compra, ele sempre fala 3 números. Um dos adubos mais comuns é 4, 14 e 8. Você pede um adubo, ou se você quer apenas uma parte do nitrogênio, porque o nitrogênio ajuda o crescimento das folhas. As folhas ficam bem bonitas, é nitrogênio. Aí você pode comprar só a parte mais de nitrogênio. Então tem 3 elementos básicos, que é o nitrogênio, o potássio e o fosfato. Mas tem os micros elementos que também são fundamentais. Então, a gente sabe que adubo químico, esses dias eu dei uma prova lá para os meus alunos, e eles tinham que falar todos esses elementos aqui do plantio, mas eu tinha falado, eu tinha falado que o adubo químico não é sadio. Mas na hora da prova, porque eu reviso a prova com eles todos os elementos, eu faço a revisão da prova, e depois eles fazem a prova. Então eles acabam tirando nota boa, porque eu reviso a prova com eles. Mas só que alguns detalhes eles esquecem, porque eles levam no pé da letra. Então na hora da revisão eu não falei que o adubo químico era prejudicial. Aí eles colocaram que o adubo artificial não tinha problema. Aí eu não descontei pontos deles, não. Mas mesmo no adubo químico, ou no cuidar do gado, você coloca um sal mineral, tem o sal comum e tem o sal mineral. Então, quando você compra um sal mineral que tem vários micros elementos, então o organismo do animal, o nosso organismo, o nosso corpo, tem os elementos básicos, proteína, carboidrato e vitaminas, né? Mas tem micros elementos, igual o sal, né, Fatinha? Como é que chama o cloreto de... O que você toma, Fatinha? A falta do sódio no sal? Não, aquele líquido que você toma, cloreto de quê? De magnésio? Então tem elementos que foi tirado do sal que faz falta. Então tem microelementos que são importantíssimos. Então são muitos elementos que tem os macroelementos que precisam mais quantidade e tem os microelementos que precisam de uma pequena quantidade. A questão de fertilizante orgânico que vem das plantas e das fezes dos animais, né, o esterco, que é a parte mais sadia e mais orgânico, é um princípio de vida, de coisas que aconteceu na vida da gente. A gente não pode ficar naquelas coisas, porque aquela coisa já morreu. Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre a planta, sobre o podar. Então, naquilo que morre, as plantas têm seus ciclos. Então, um dos melhores adubos é as próprias plantas, suas folhas, suas palhas, que fica decompondo na terra, ou que passa pelo animal e vira esterco, é um alimento muito sadio, muito bom para a próxima planta. Então a gente tem que aceitar os ciclos de Deus. Alguma coisa morre na vida da gente, serve para abençoar outras pessoas, mas tem que ser sem amargura, sem ressentimento, né? Então o fertilizante tem essas partes aí. A questão da água agora, letra D. A água tem a função de amolecer a terra, tem a função de amolecer a semente para brotar. Então, a semente é a palavra, e a água, nesse caso, é o Espírito Santo. Então, precisa do Espírito Santo para amolecer a palavra. Se você ficar... Vamos só fazer um levantamento. Quantos gostam mais de estudo da palavra do que a oração? Levanta sua mão. Quantos preferem a palavra do que a oração? Não, levanta alto para mim ver. Gosta mais da palavra do que a oração. Eu já sou assim, se eu tiver meu devocional, se eu for escolher um dos dois, eu fico em oração e não leio a palavra. Mas eu sei que todos os dois são fundamentais. Então, tem a oração, a parte espiritual, a parte sim. A palavra seca, ela precisa do amolecer. Ela não brota, ela não cresce. Então, a palavra é a semente e a água, no caso aqui, é o Espírito Santo. Então, amolece a semente para brotar e ajuda as raízes
a absorverem os nutrientes. Então, a água é muito precioso. Letra E, o cultivo. O cultivo é um afofar da terra, mas não profundamente. Deus quer trazer muita sabedoria, porque tem um momento de arar, fazer reviravoltas. Então, Deus é o agricultor. Então, Deus tem momentos em que você não tem nada plantado na sua vida, Ele tem que revirar a terra e pode ficar à vontade, porque não tem nada benéfico na sua vida. Tem que revirar. Mas depois que já tem plantas, aí o lavrador passa um cultivador no meio das becas, ele passa um cultivador de leve. Mas é revirando também, mas assim, só um superfície pouco. Porque senão estraga as raízes e danifica, né? Tem então um momento de arar profundamente que é necessário, e outros momentos não pode arar. Tem que só afofar a terra levemente. Tem o arrancar o mato, tem o defender contra doenças e bichinhos, e eu queria trabalhar com vocês um pouquinho, vocês vão escrever mais um pouco sobre essa questão de podar. Em João 15 ele fala sobre limpar, mas a palavra mais correta é podar. E eu não entendia por muitos anos, apesar de mexer com a terra, nunca tinha caído a ficha. Então, o irmão me ajudou aqui, o filho do Tai, ele fez aqui essa planta para nós, e o princípio, eu sei que funciona com um pé de uva e com um pé de tomate. O mesmo princípio trabalha com essas duas culturas. Nós temos o calo principal, e temos, esse calo principal tem que ficar com uma guia. Pode acontecer de ter duas guias, mas o máximo duas. Geralmente fica uma guia só. E tanto o pé de uva como o pé de tomate é uma espécie de cipó e precisa de uma vara, né, que precisa um fortalecimento. A uva ou o tomate que fica rasteiro no chão, as frutas vão ficar danificadas. Então precisa subir numa vara. Tipo uma guia, né? Tipo um guia segurando. A vara é um fortalecimento segurando, né? E aqui o princípio é o seguinte: tem uma poda, não sei quantos, os de cá dá para ver mais claramente. Tem as folhas e tem os brotinhos. Então tem a guia principal, onde vai sair os cachinhos de fruta. Esses brotinhos de lado não são exatamente nocivos. São coisas sadias, faz parte da vida. E se por acaso essa guia principal for danificada, aí você deixa uma ou duas guias laterais a prosperarem. Mas se deixar todos os guias, todos os brotos, tem a guia principal, e a mesma natureza da guia principal está nesses brotinhos menores. Esses brotinhos também vão produzir fruto, mas vão demorar muito. E vai haver uma diversificação de frutas em que não vai produzir fruta sadia. Então, há um princípio que Deus quer trazer para vocês, que na criatividade da gente, a gente inventa muita coisa. E aí não vai ter cachos sadios. Então, há uma poda que a gente chama de seletiva. Então, quando a Bíblia fala em João... Vamos olhar lá em João 15 rapidamente, que alguns estão familiares com isso, mas outros não estão. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. Isso aí a gente entende. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, esse limpar é podar. Tá? É um podar, escreve aí no seu caderno, que é um podar seletivo. Não é um podar de jogar fora. É um podar cuidadoso
E são coisas interessantes. Esses brotinhos, da uva eu não tenho muito costume, mas do tomate eu sei bem como é que é. Esses brotinhos laterais, que vão deixar a coisa muito... Como é que é a palavra melhor? Quando você perde o foco, vai estar falando muito essa semana sobre foco. Então você fica distraído, você tem muitas atividades, então vai diluir, vai perder as forças e não vai produzir bom fruto. Então essas coisas bem no início, você pode tirar com os dedos, não precisa nem ferramentas. Ele está macinho, molinho, você pode tirar com o dedo. Você tem que ter cuidado para não rasgar o caule principal. Ele não pode sair rasgando. Ele tem que ser podado com cuidado, mas ele está novinho, você pode tirar até com o dedo. Mas se ele estiver mais durinho, aí você tem que cortar com a faca para não estragar o caule principal. Então, um pé de tomate, ele vai produzir entre 6 e 8 cachos, ou talvez até 10, mas ele vai produzir vários cachos de fruta, e essas frutas vão desenvolver, e aí vai ter uma poda, vai chegar um momento que com mais ou menos a vara vai ser mais ou menos da altura da gente. A vara pode ser até mais comprida, mas quando a planta chega na altura da gente, a gente faz uma poda radical. A gente fala capar, vai capar o pé de tomate. Então tem a poda seletiva e tem uma poda radical, porque você chegou ao máximo da sua capacidade em Deus, e aí se você continuar, essas frutas é o mesmo princípio, só que esse aqui é radical e essa parte aqui é mais seletiva, né? Se você tirou a guia, isso acontece com as uvas e com o pé de tomate. Você chega a um certo momento que você viu que tem tantos cachos já formado, aí você não pode continuar produzindo novos frutos. Então, uma mãe de família, ela só vai ter tantos filhos, ela não pode ficar tendo filhos toda a vida, né? Senão enfraquece e não zela direito. Então é um princípio de sabedoria. Outra coisa, isso não acontece com tomate, mas existe uma poda quando você acabou de produzir todos os frutos e já não tem fruta mais, aí as folhas começam a amarelar e o próprio galho, porque a uva é bianual, como é que chama? Não é anual, perennial, perene. Então, o tomate só produz um ano e morre, mas a uva, o galho começa a amarelar e morrer. Aí você pode fazer logo depois que acabou de produzir a fruta, e aí ele vai produzir 2 vezes no ano. Mas a maioria dos produtores de uva, eles fazem só uma vez por ano, porque força muito a planta e tudo. Aí quando chega a época, é muito lindo, eu vi isso acontecer lá em Montemor, o pé de uva está assim, aparentemente morto, não tem folha nenhuma. Aí o agricultor vai lá com uma tesourinha e corta bem, porque tem o cipó principal e tem os galhos que brotam do cipó principal. Aí ele deixa a distância só de uns poucos centímetros, ele corta fora inteiramente o galho, joga fora. Dentro de 3, 4 dias, ele começa a brotar, porque a reação da poda assusta o pé. E aí, você pode fazer em qualquer época. Você cortou o galho principal fora, ele está sem folha, sem nada, aí a planta falou, opa, eles estão querendo acabar comigo, eu tenho que produzir alguma coisa. Então, existe uma poda inicial, dá para vocês escreverem? A poda inicial, a poda seletiva, que eu falei meio de trás para frente, né? Tem a poda inicial, que é radical, você corta o galho fora totalmente, você deixa só um toquinho. Essa poda radical no início provoca o brotar, e é tão lindo ver as primeiras folhinhas, e junto com as primeiras folhinhas, uns cachinhos de fruta. Você vê os cachinhos logo no início. Aí a planta desenvolve, e toda semana você faz uma poda seletiva.
Toda semana você vai tirando os brotinhos. Se você deixar passar de uma semana a 10 dias, aí você está perdendo a força da planta em coisas laterais. Todo mundo está entendendo, né? Depois tem a outra poda radical de tirar a guia e deixar só produzindo aquilo que é designado. Agora, letra F. O sol é importantíssimo no processo de fotossíntese e na formação das frutas. Então, no fotossíntese, eu não sou muito aprofundado disso, eu sou lavrador prático, mas na área de teoria, como é que funciona, eu não sou muito por dentro. Mas no fotossíntese, as folhas, com a ajuda do sol, com a energia do sol, eles puxam os nutrientes do solo e produzem a vida, né? Uma planta sem folha, a gente não quer só folha, mas a folha é essencial. Então, esse estudo das plantas é muito maravilhoso. Tem a parte das folhas que é fundamental na produção, mas as folhas, na maioria das plantas, não se come, tem que produzir o fruto, né? Mas a saúde da planta é no fotossíntese de produzir daquilo que é da terra, que é inerte, sem vir os nutrientes do solo, vem para a planta e com a parte do sol faz a transformação. Mas há momentos cruciais, como na floração e amadurecimento das frutas, em que a chuva atrapalha. Então, teve um ano, uns 3 ou 4 anos atrás, que choveu tanto em Montemor, que na região toda não teve mangas. Nós quase não chupamos manga uns 4 anos atrás, de tanta chuva que deu na época da floração. Os pés de manga floraram, mas a chuva não permitiu a formação das frutas. Então, mais uma vez, tem que sabedoria. Manda chuva, Senhor. E Deus não manda. Mas pode ser que Ele está mandando o sol e a planta precisa desenvolver sem a chuva. Então precisa pedir a chuva, mas a Bíblia diz em Zacarias, pede ao Senhor chuva no tempo da chuva. Então o ciclo de lavoura precisa de chuva na hora de semear, precisa no crescimento das folhas e no momento, porque muita chuva demais na floração é ruim. Mas também se faltar chuva no passar da flor para a fruta, tem que haver umidade no chão para a iniciação da fruta. Mas no período em que a fruta, tanto o grão como a fruta da árvore, no momento de amadurecimento, a chuva já é prejudicial, que pode fazer apodrecer. Então, na hora da floração e na hora do amadurecimento da fruta, precisa do sol. Então Deus quer trazer sabedoria para nós em cada época e Ele é sábio fazer conosco como Ele quer. Letra G agora, a colheita. A separação do grão da palha é principalmente pelo vento e a peneira. Quando João Batista falou que Jesus vem, a maioria não entende muito o que diz. Alguém pode me dizer o que quer dizer Jesus ter a pá na mão? Ele vem com a pá na mão. Quem falou? O que é que Jesus está fazendo com a pá? Ele vai selecionar na colheita. Mas o que a pá tem a ver com isso? Ele vai cavar para ver. Não. Você colhe, principalmente com o feijão. Você colhe o feijão está tudo misturado com a palha. Aí você amontou na lona, você tem uma grande lona, você bateu o feijão. E o feijão está todo misturado com a palha. Aí você ajunta o feijão tudo num monte, num canto, e o vento está soprando. Não, o vento tem que estar soprando assim. Aí você joga contra o vento. Você joga, o que vai acontecer?
o grão vai descer e a palha vai fora da lona. Então a pá na mão é para jogar para o vento tirar a palha. Então João Batista profetizou sobre Jesus que ele vai separar a palha do trigo, mas ele separa com o vento do Espírito Santo, tanto com fogo, pode ser separado com fogo ou com vento. Então as provações, a separação de Deus, Deus nos joga para cima e o que é bom permanece, e o que não é bom vai embora. Então, tanto com a palha, tanto com o vento, como com o fogo. E a peneira também é para tirar a terra, para tirar as coisas desnecessárias. Ele joga com a peneira, tanto ele vaza pelos buraquinhos a terra, como se joga para cima, é o mesmo princípio. Se joga para cima, a palha vai embora e fica os grãos. Então nós já comentamos lá em Isaías 28, que alguns grãos basta sacudi-los, outros precisam ser batidos e ainda outros precisam passar bois por cima. Então Deus tem a sua sabedoria em cuidar de nós, em usar os métodos. Algumas pessoas, igual a minha irmã, meu pai tinha uma filha e 5 filhos, a minha irmã praticamente nunca apanhou. Que era só meu pai falar meio bravo com ela, ela derretia. Então, meus 2 primeiros filhos, o Davi e o Johnny, o Davi, a gente batia nele criancinha para ele ficar quieto, ele aquietava e dormia. O Johnny já era uma pessoa mais geniosa, a gente batia nele, ele chorava mais ainda. Aí eu tive que aumentar a dose. Então, a dose que eu apliquei no Davi não funcionou com o Johnny, porque a natureza dele era diferente. Então Deus sabe a dosagem para trazer o fruto em nossas vidas, e não se compara um com o outro. Por que Deus não faz com o outro? Deus vai te tratar, porque Deus fez assim comigo. Não. Outras pessoas separam o fruto da palha com mais facilidade. A maneira de Deus tratar fica na sabedoria dele.